Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tânia Storani, eu sou estrategista de carreira internacional e LinkedIn Expert e esse é o meu canal do YouTube, onde eu trago profissionais de sucesso e outros profissionais da área de RH, recrutamento, para ajudar você aí de casa a alavancar sua carreira internacional. Hoje eu trouxe dois convidados especiais que são da área de finanças para falarmos sobre o coronavírus e os impactos que esta coisinha minúscula trouxe na nossa vida e economia, tá? Então, eu queria que vocês começassem, né, por apresentando vocês, Jader e Thiago, porque o pessoal não conhece vocês. Eles também trabalham aqui em Dublin, na área de finanças, e eles vão falar um pouquinho sobre o background deles. Meu nome é Jader Giacomelli, vivo em Dublin há 6 anos, eu tenho experiência no mercado financeiro brasileiro e irlandês, formado em administração de empresas, com MBA em controladoria e finanças, e lançamos um projeto há um poucos dias atrás em parceria com o Thiago e com o Daniel, o Intermentor, que é um projeto que visa falar sobre investimentos no exterior e trazer um pouco de educação financeira também para todos. Que é muito importante, né? Porque saber gerenciar o seu rico dinheirinho quando você mora fora, sozinho, sem a ajuda da sua família, é muito importante. Certeza. Sem dúvidas. Olá pessoal, meu nome é Thiago, eu trabalho com o mercado financeiro há cerca de 8, 9 anos, desde o Brasil eu era consultor de investimentos do Itaú, e aqui na Irlanda atualmente eu trabalho no Rabobank, eu sou responsável pela unidade italiana do banco, então eu faço toda a parte macrofinanceira, dessa unidade. Que legal. Eu vou depois perguntar para vocês como vocês conseguiram arranjar esses empregos para ajudar o pessoal. Sem problemas. Mas primeiro, antes de tudo, vamos conversar um pouquinho sobre os impactos que o coronavírus está tendo na economia. Gente, só para começar, eu não sou expert aqui, eu sou totalmente leiga. Eu tô aqui nesse vídeo realmente para fazer aquelas perguntas idiotas que algumas pessoas leigas igual eu têm e fica assim, mas como assim? Eu vou fazer essas perguntas, tá? Sem problema. Vontade. Que eu sei os impactos que tem em recrutamento. E eu sei os impactos que estão tendo na minha vida e no meu business. Agora, o impacto que está tendo e terá na macroeconomia, eu não tenho a menor ideia. E da Bolsa de Valores, né? Exato. Também. Exatamente. Para quem acompanha o mercado financeiro, eu acho que está muito mais claro o quanto está impactando as bolsas de valores de todo mundo, né? Não só a brasileira. E elas têm caído absurdamente. E tem uma coisa que a gente chama de volatilidade, que é a movimentação da bolsa, né? O sobe e desce da bolsa. Isso está muito mais forte durante esse período do vírus, justamente porque o mercado está cercado de incertezas. O fato dele estar cercado de incertezas por conta do vírus é muito por conta das atitudes que os governos estão tomando em reter as pessoas em casa, e isso tem impacto direto na economia de qualquer país, por mais estruturado que o país esteja, né? Com certeza. Exatamente. Só complementando o Thiago, em função do coronavírus, claro que acabou assustando todo mundo, todos os mercados, né? Porque acaba sendo um problema sanitário, mas também acaba sendo um problema que acaba impactando na economia, né? Uhum. E junto a isso também teve uma guerra, não digo uma guerra comercial, ou houve um desencontro de ideias entre a Rússia e a Arábia Saudita com o petróleo. Isso também acabou fazendo com que os mercados se assustassem com essa situação e também caíssem. Então foi um combinado de fatores aí. Exato. Gente, isso é a única coisa que eu sei é que business, todos os comerciantes, eu tô agora no momento no Brasil, né? Todos os comerciantes estão reclamando que o governo pediu para fechar as portas, e aí você tem, né? De um lado os comerciantes, de um lado o interesse da população de continuar os negócios, continuar a economia, como vou pagar salários, como vou pagar o imposto, mas do outro lado também tem a parte sanitária,
o governo, a parte, né, do Departamento de Saúde falando, não, vocês têm que ficar em casa, senão isso aqui vai sair fora de controle. É um choque. Graças a Deus, meu business, estando, né, na Irlanda, o governo está ajudando. Então, por exemplo, a minha contadora, ontem eu fiquei 1 hora com a minha contadora no telefone, porque ela estava me explicando como que a gente pode aplicar para ajuda do governo, para conseguir pagar os salários do pessoal da minha empresa, entendeu? Coisa que eu acho que não vai acontecer aqui no Brasil. Eu também acho que não, sinceramente. Dificilmente. Cada país está adotando suas medidas, né? É uma situação nova para todo mundo, uma situação inusitada, e cada país está tomando suas medidas dentro das possibilidades, né? Mas simplesmente me preocupa muito, claro, hoje tanto o Brasil quanto os países que estão em desenvolvimento, né? As medidas que eles estão tomando, eu acho que estão deixando a desejar, eu diria, né? Mas preocupa sim. E assim, quanto mais estruturada a economia do país, melhores as medidas que eles conseguem tomar. Não quer dizer que eles vão tomar necessariamente, mas melhores as medidas. Então, por exemplo, a Irlanda é um país estruturalmente, quando a gente fala de economia, ele é muito mais estruturado do que o Brasil. Uhum. Tem uma saúde financeira muito melhor do que o Brasil. Com certeza. Até por conta da proporção da população, né? Aqui na Irlanda a gente tem menos de 5 milhões, no Brasil a gente tem 220 milhões de pessoas. É uma proporção muito absurda quando a gente fala principalmente de caos econômico e caos na saúde, que é o caso do coronavírus, né? Sim. Então, isso acaba dificultando ou facilitando para o governo tomar medidas e assumir certas responsabilidades que, por exemplo, o governo brasileiro não tem como assumir o salário de 200 milhões de pessoas. Nenhum governo no mundo teria como. Porque o governo agora está ajudando, né, quem perdeu o emprego. Então, eu já fui no Insta, foi a primeira coisa que eu publiquei no meu Instagram quando eu fiquei sabendo que o governo estava ajudando para quem tinha sido impactado por causa do coronavírus, quem tinha perdido emprego ou quem diminuíram horas. Isso eu achei maravilhoso, né? 203 euros, agora aumentou, parece que é 350. Porém, eu falando com a minha contadora ontem, também vai ajudar as empresas, entendeu? Então, assim, eu pude aplicar para ajuda financeira para as minhas meninas, mesmo não despedindo elas. Entendeu? Sim, isso é excelente, porque o fato do governo conseguir fazer isso, e o fato do governo fazer isso, significa que os impactos após essa crise do vírus vão ser muito menores na economia. Com certeza. Por quê? Porque, assim, o governo, querendo ou não, todo governo tem reservas para momentos de crise, para momentos econômicos ou sanitários ou de guerra ou o que quer que seja. Todo governo tem reserva. E o fato do governo estar utilizando essa reserva para minimizar os impactos financeiros da crise vão fazer com que, posterior à crise, o país se recupere muito mais rápido. Que legal. E qual que você acha que é a diferença que está tendo entre essa pandemia com outras pandemias que aconteceram no passado? Porque já aconteceram outras, né? A gripe espanhola, tem diversas. Tem várias. Inclusive vírus da mesma família do coronavírus, né? Sim. A gente não sofreu tanto isso lá no Brasil, mas aqui na Europa, na Ásia, etc., eles sofreram bastante com o SARS, com o MERS, que são outros vírus da mesma família do corona, que também tiveram impactos grandes na Bolsa de Valores, dadas determinadas proporções da época, né? Se a gente der uma olhada, por exemplo, no gráfico da Bolsa de Valores para essas épocas em específicos, em que teve o maior impacto desses vírus, tanto do SARS, quanto do MERS, quanto do próprio coronavírus, a gente vê que tem um penhasco no gráfico. Ele, de repente, começa a cair absurdamente. Só que a gente consegue encontrar um determinado padrão que uma vez passado esse pico, uma vez controlado essa epidemia, essa pandemia, qualquer que seja o nome, todos
os governos, todas as bolsas do mundo tendem a se recuperar ao mesmo patamar que estavam antes. O que vai depender ou não é o tempo que dura essa crise e o tempo posterior de recuperação. Mas a gente sabe que vai se recuperar. Uma hora ou outra retorna, com certeza. É só uma questão de tempo, né? E, bom, basicamente, só complementando o que o Thiago comentou, é isso aí. A minha pergunta né, a pergunta leiga, porque quando começa a cair, né, as ações e começa a bolsa de valor a entrar nesse colapso, Tana, entraria em desespero e começaria a vender minhas ações. Vou perder dinheiro. É isso que deveria fazer. É bom que aconteça esses picos durante né, as décadas. Isso traz algum benefício ou malefício para a Bolsa de Valores ou para a economia? Muito bem pontuado, Tana. Eu vejo assim, basicamente, claro, eu posso falar por mim mesmo, eu gosto de Bolsa de Valores, das ações em si. Ter esses altos e baixos faz parte do jogo, né? Mas antes de você pegar e investir na Bolsa de Valores, claro, você deve considerar alguns aspectos. O dinheiro que você vai colocar lá tem que ser um dinheiro que você tem esse objetivo a longo prazo, tá? Se é um dinheiro que você está contando para um compromisso de curto prazo, médio prazo, não coloque em ações. Coloque um outro produto, alguma outra alternativa, mas não corra esse risco. Também existe o perfil operacional, não é todo mundo, não são todas as pessoas que gostam de correr esse risco. Então, quando você toma essa atitude, você tem que estar muito bem ciente disso. E às vezes também, inclusive, uma coisa que é do comportamento humano, é um pouquinho a ganância, né? Porque nós sempre temos aquele relato, não, porque vai subir, aquela confiança de que vai subir, porque fulano de tal ganhou, eu também vou ganhar. Então, muitas vezes não é assim. Bolsa de Valores é um investimento que exige muito estudo e paciência. E vale a pena, assim, por exemplo, para um estudante que chegou na Irlanda, tá? Ao invés de guardar o dinheirinho dele ou dela na poupança, investir? Porque eu fiz isso. Eu guardei muito dinheiro, tipo, eu ia colocando lá os meus 200 euros todo mês, 300 euros na poupança, entendeu? Por 10 anos, eu tinha lá o meu pezinho de meia, entendeu? Sim, com certeza vale a pena investir. A grande questão, eu diria, é no que investir. Porque, como o Jader bem pontuou, a Bolsa de Valores ela tem um sobe e desce muito grande. E quem não está acostumado com o mundo de investimentos, quem nunca investiu, quem não tem experiência, não tem conhecimento, não é interessante investir na Bolsa de Valores, porque se, por exemplo, a ação está subindo, a pessoa está vendo lucro, a pessoa fica feliz, lógico. Se de repente acontece uma dor de barriga e a ação começa a cair, a pessoa entra em desespero. Isso é natural do ser humano, principalmente quando ele não tem... Principalmente quando ele não está muito acostumado com esse tipo de movimento. Então, a pessoa acaba sacando o seu investimento da ação e, com isso, ela faz o que a gente chama de realização de perda. Então, por exemplo, quando o seu dinheiro está lá em uma ação e ele está subindo e descendo, você não ganhou e nem perdeu dinheiro. Ele está lá, é o dinheiro que você colocou lá. Você só vai colocar esse lucro ou esse prejuízo no bolso quando você resgata o investimento. Antes disso, você não está movimentando, não diria movimentando, você não está realizando um lucro ou um prejuízo. Então, isso é um conceito que é um pouco difícil de entrar na cabeça das pessoas, porque quando elas entram lá no site da corretora e veem que está tendo um prejuízo, sei lá, de 5%, de 10%, de 500 euros, de 1.000 euros lá na ação dela, a primeira coisa que ela vai fazer é, meu Deus, eu vou perder tudo, eu vou tirar. E esse não é um comportamento que a gente aconselha fazer, porque o mercado de renda variável, ele, esse tipo de comportamento dele, do sobe e desce, é muito natural, é muito normal. Sim. Então, o que vocês indicam, né, para o pessoal que está em Dublin ou que está fora, né, para
o que vocês indicam para eles investirem o dinheiro deles, né? Como gerenciar esse dinheiro para não só guardar na poupança, porque eu sei que a poupança da Irlanda não dá nenhum dinheiro extra, não dá nenhum lucro. É tipo, é como se fosse 0 a 0. Às vezes você até perde dinheiro porque você tem que pagar os FIIs mensais, né? Tem alguma coisa, alguma dica para você dar para o pessoal? Como eles podem gerenciar dinheiro, investir dinheiro, guardar dinheiro de um jeito mais clever? Na verdade, Tana, vai depender dos objetivos de cada pessoa. Cada pessoa tem uma realidade distinta, né? Então, vai depender muito do que a pessoa está objetivando. Eu quero voltar, vim para Dublin fazer um intercâmbio, fiz um dinheiro legal, mas quero voltar para o Brasil. Onde vale a pena investir? Vale a pena investir no exterior? Vale a pena, mas o que você está objetivando para a sua vida e quais os seus planos, né? E também o seu perfil, então você tem que fazer fazer um raio-x da situação de cada um, né? Também, claro, envolve quesitos de idade, até um pouco mais complexo, mas existem alternativas para todo mundo. Então, só voltando nessa questão do que investir, como consultor de investimentos, o que eu costumo fazer? Eu costumo entender a realidade da pessoa. Então, por exemplo, um estudante que está chegando agora na Irlanda, eu preciso entender o impacto financeiro que vai ter esse movimento de vir para a Irlanda ou não, se a pessoa está trabalhando ou se ela não está trabalhando, quais são os gastos que ela tem normalmente, gastos fixos. Isso é ótimo, porque a maioria do pessoal não sabe colocar no papel gastos fixos, gastos variáveis, e aí gasta tudo com viagem, indo para Paris, indo para Marrocos, aí no final tem de dinheiro. Aí volta pro Brasil com menos do que foi, né? Assim mesmo. Exatamente. Então, assim, tem toda essa análise do background da pessoa para que a gente possa fazer uma recomendação correta para a pessoa, uma recomendação que seja viável para o que a pessoa está procurando. Não só questão de objetivo, se, por exemplo, a pessoa só está pensando em pagar a renovação do curso de inglês dela aqui, do curso de intercâmbio dela aqui, mas também se é um objetivo de maior prazo. Então, por exemplo, se for uma pessoa que não tem nenhum dinheiro guardado, a primeira coisa que ela precisa fazer é formar o que a gente chama de reserva de emergência. Que é aquele dinheirinho que vai estar ali disponível para pegar a hora que ela quiser e utilizar em alguma dor de barriga no meio do caminho. Então, seja uma despesa médica, seja uma despesa o que quer que seja. Algo um dinheiro que ela pode contar a qualquer momento. E o que a gente recomenda que esse dinheiro seja entre 3 a 6 salários mínimos. 6 salários não mínimos, desculpa, salários da pessoa em específico. Então, por exemplo, se a pessoa ganha 1.500 euros por mês, 3 salários seria 4.500 euros. Exato. Então, seria o mínimo que a pessoa teria que ter como reserva de emergência para uma dor de barriga. Aí, após essa formação da reserva de emergência, aí sim a gente pode pensar em começar a investir em algumas coisas. Pessoal, o vídeo ficou muito grande, mas a conversa estava muito boa, então no final das contas a gente vai cortar esse vídeo em 2 e logo logo eu já posto a segunda parte do vídeo dos meninos com mais dicas sobre a área de finanças e investimento na Irlanda.